Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar essa leitura para Capricórnio. O pensamento, ele estava muito mais rápido do que a coordenação motora para falar. Acho que isso tem uma relação já com a energia capricorniana, hein? Uma energia mais rápida, vamos ver. Mas deixa eu terminar de dar uma recadinha aqui. Para marcar uma leitura particular comigo, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento, o link tá aí na descrição do vídeo. Vai lá, que eu vou ficar feliz em tirar as cartas para você, Capricórnio. Vamos lá, o que que vem na direção de Capricórnio nesse momento? Não é normalmente como eu começo a pergunta, mas você vê, Capricórnio tá fazendo o que quer nessa mensagem já mudou a ordem de tudo. Vamos lá. O que que vale mais a pena a gente começar aqui com Capricórnio? O que que vem na direção de Capricórnio nesse momento? O mago, que domina o mago e o espelho, e uma figura segurando o coração. Yin, dá um minutinho aqui. Capricórnio, pode ser que, vamos limpar o que é importante. Pode ser que seja através de manipulação XYZ, pode. No grande esquema das coisas, Capricórnio, o que vem na sua direção é você recebendo uma revelação que abre espaço para novos começos, que dá a oportunidade de poder ver as coisas indo numa direção diferente para você. Então a gente já sabe que tirar o foco, o olhar para o drama das situações é essencial, fundamental nesse momento. O que mais que a gente pode saber sobre o que vem? Na direção de Capricórnio, página de ouros, presente de novos começos. Seja destemido e se mantenha forte. Enxergue as coisas da seguinte maneira, de uma perspectiva maior, de que tem um passado ficando para trás e você se movendo numa nova direção, e você muda a sua percepção nessa nova direção. O que mais que a gente pode saber sobre essa energia de Capricórnio nesse momento? Você primeiro vai decidir e depois as circunstâncias vão se adequar com o mago que aparece na mesa aqui novamente. Você vai decidir que as coisas vão numa direção diferente. Você é que vai, na sua autoridade interna, na sua autonomia, firmar que elas vão na direção do que eu quero, né? E aí as circunstâncias, o universo ajuda com aquilo que está fora do seu controle. Há uma perspectiva de vivendo e aprendendo. Eu sou paciente comigo conforme eu aprendo, mas assim, também tenho direito a aprendizado, todo mundo tem, entendeu? É garantido que se errei antes, vou errar de novo. Já aviso a todos. Às vezes com a melhor intenção de acertar, às vezes sim, mas aí também tem uma coisa nessa mensagem que também está conversando bastante comigo sobre ah, a questão principal, o maior peso que se tira desse momento para Capricórnio é o peso de culpa, vergonha dos erros, entendeu? Então, essa nova perspectiva de vivendo e aprendendo é uma expressão que a gente fala, né? Quando a gente está justamente fazendo isso, tirando peso ali de alguma situação, bom, vivendo e aprendendo, né? Aí a gente faz o quê? E agora? Nós vamos fazer o quê? Ah, agora nós vamos almoçar? Ah, agora eu vou fazer meu trabalho? Enfim, o vivendo e aprendendo, ele vem já. Você já reparou? Com essa movimentação assim, bom, vivendo e aprendendo e vida que segue, né? Então tem muito disso aqui, sabe? O foco de Capricórnio mudando.
Aí tem muito nessa mensagem que tá falando, Capricórnio, que essa coisa que a gente tá até meio encenando aqui é muito valiosa para você, porque é saber a hora de não participar, saber a hora de seguir em frente, saber a hora de superar, de passar para um próximo assunto. Tem uma diferença entre isso que a gente está descrevendo aqui e, por exemplo, ignorar as coisas, jogar para debaixo do tapete, criar uma narrativa mentirosa, ilusória para fingir que não tem um problema, para fingir que não é, que não sou, não sei o que, isso é outra coisa. É outra coisa. Aqui, isso que a gente está falando não é negligenciar nada, é pelo contrário, é consciente. Sei, né, o que foi vivido, dito, feito, não feito, por mim, pelo outro, X, Y, Z. Vivendo e aprendendo. Fiz o melhor que pude com o que eu sabia, só que hoje eu sei mais, posso mais e faço mais. Então, vida que segue, pra frente, né? Eu escolho olhar, canalizar minha energia, meu tempo numa direção de em novas direções, em novos começos, num outro olhar, num outro assunto, tá? Por que que essa mensagem se reforçou aí? Porque essa aqui é uma mensagem que ela fala de crescimento e ela conta da história de uma pessoa que literalmente viveu uma história ali de ó, vivendo e aprendendo. Por quê? Foi lá e ficou insistindo, insistindo para que o direito dele de ocupar um lugar fosse feito valer. Quando tudo estava mostrando ali, estava rejeitando ali a presença dele, ele foi lá, ele foi fazer valer o direito dele de ocupar aquele lugar, inclusive legalmente. E aí ele conseguiu. Então ele teve recurso, ele teve inteligência, ele teve foco, dedicação, podemos falar tudo isso. E aí ele conseguiu, né? E aí quando ocupou aquele lugar, não foi bom para ele. Não foi bom para ele. Ah, ele se viu vivendo ali um dia a dia péssimo para ele. Então, uma vitória vazia. Ganhou o argumento, ganhou ali o direito de ocupar aquele lugar que estava repelindo ele tanto. E aí, lógico, quando está vivendo ali. Foi péssimo, foi horrível para ele. Então, vivendo e aprendendo. Eu posso saber, eu posso conseguir, eu posso ter o direito, eu posso ser, eu posso ter, posso tudo isso. Mas num amadurecimento maior, a gente vai enxergando essas coisas também. De que não é conveniente para mim, muitas vezes. Eu já sei que eu tenho esse direito. Eu já sei que eu tenho essa capacidade. Eu não preciso provar para essa outra pessoa que eu sou capaz de fazer esse trabalho, de entender esse conceito e tudo mais. O que mais está me falando nessa situação aqui é que esse é um ambiente, ou essas são pessoas, ou essa é uma dinâmica que não me convém. Aí dá para a gente falar de uma diferença de conhecimento e sabedoria, né? Amadurecimento. Essas coisas vêm com isso, com amadurecimento. E amadurecimento vem com o quê? Só com o tempo passando? Não. Amadurecimento vem também com como a gente aprende com aquilo que a gente viveu. Enfim, interessante isso. Eu sinto que a gente entrou nessa conversa também para falar que esse momento vem, o que vem na sua direção, a gente ouvia, né? Que mesmo que pode até ser de formas que você consideraria manipulada e tal. Mas assim, é você recebendo uma revelação que abre espaço para uma nova fase, novos começos, novo ciclo. E eu sinto que a gente foi nessa direção aí, porque é uma mensagem que está falando também que algumas coisas precisaram de tempo, muitas vezes, né? Para amadurecimento de ideias, precisou de prática, precisou de aprendizado e tudo mais, para abrir esse espaço dessa nova direção que se abre aqui agora, né? Então tá tudo no momento certo, na hora certa. Às vezes, a gente fica dando muito mais potência para os nossos erros, que são direitos nossos também, mas a gente coloca muito mais peso, na verdade, muito mais peso ali, a gente dá muito mais palco para os nossos erros e sente eles muito mais,
porque a gente está na mentalidade da performance. E tem que tomar cuidado, porque a mentalidade da performance é aquela que manipula e é manipulável. Tem coisas aqui que é uma energia que, quando chega nesse ponto, tá falando assim, tudo no seu tempo certo, na hora certa. É que agora também, porque já há aprendizado, porque já há um amadurecimento maior, já se pode ir numa outra direção. Só que essa mensagem também falou, ó, seja destemido e se mantenha forte, porque navegar, o forte não é força bruta, o forte não é no instinto de defensiva, nada disso. O forte é, eu sinto, as coisas me afetam, eu sinto, eu penso. Na hora de agir, na hora de fazer e agir, eu tô, independente de como eu tô me sentindo, de como eu tô pensando, eu tô fazendo as boas escolhas. Eu tô agindo do jeito que eu sei que é mais harmonioso, que é mais respeitoso, que é mais, sei lá, mais correto, entendeu? De acordo com é, ética, moral, espiritualidade, né? Leis espirituais, lei do retorno, não sei o que, eu tô fazendo as coisas dentro daquilo que eu sei que são as boas decisões. Então, essa força e essa coragem é muito mais sobre isso, tá? E para outras pessoas também é realmente um momento de grande virada, entendeu? Você vai ter que ter essa coragem de se permitir ir numa direção muito diferente. Vai revelar um novo começo, vai revelar uma nova direção e você vai precisar, com essa coragem, se permitir ir. Eu decido e depois as circunstâncias vão se mostrando ali, as possibilidades vão se mostrando, os recursos vão aparecendo, as pessoas vão aparecendo. Só que você vê, primeiro você decide, esse é o lugar da coragem. E eu acredito que a gente falou tanto da relação com o erro, por exemplo, que é para isso, que é para tirar as coisas que minam a nossa autoconfiança, a nossa autocoragem. Se a gente tem uma mentalidade, por exemplo, do que eu não posso errar, do que eu não posso perder, eu tenho menos chance de me deixar fazer, de me permitir fazer, porque a melhor forma de não errar e de não perder é não fazer, não participar. Aí eu tô pensando aqui, tô lembrando, né? Esse é um exemplo que faz tempo que não vem à mente, né? A Rihanna, por exemplo. Rihanna, uma das pessoas mais ricas aí do mundo, maravilhosa, né? Ah, eu sou meio fã, assim, da Rihanna, né? Mas enfim, quem não é? Muita gente é, né? Esse é o ponto. Mas ela tem a música dela, muito famosa, o Bitch Better Have My Money, que ela fez, ela escreveu, porque, de fato, já sendo assim, famosíssima, com muito poder, o poder do dinheiro, o poder da influência, o poder da beleza, com tudo isso. Ela não levou ainda um sacode de alguém, de um empresário, de uma coisa lá. Aí ela fez a música. É melhor você devolver meu dinheiro. E você vê o clipe, o clipe é bem ameaçador, assim. Mas por que que eu tô falando disso? Para trazer justamente uma leveza, entendeu? De que por que também que ela se viu naquela situação? Porque ela está movimentando, porque ela em algum momento ela pega uma quantidade, né, uma quantidade de grana e coloca ali numa direção, e às vezes é maravilhoso, e às vezes ela tem que lidar com pessoas e situações que vão ser meio chatas, né? Vai ter uma burocracia, vai ter uma coisa ali, vai dar um frio na barriga. Eu quero deixar claro aqui também que eu não estou falando de situações de fazer dinheiro fácil, tá bom? Não é isso. Não é nada disso. É sobre você vai precisar ter a força e a coragem de escolher um caminho, sabendo que você vai saber bancar esse caminho, você vai conseguir bancar as suas escolhas antes da evidência de que você vai ter tudo que você precisa de provas, né? Que você vai ter tudo que você precisa, que você vai saber o que você precisa saber, muito mais nesse momento aqui sobre eu me abro para aprendizado.
Eu vou cometer erros, eu vou cometer erros, e tá tudo bem. Os erros, eles também, os erros são o custo do aprendizado. Então eu posso ficar olhando o erro que eu cometi, eu fiz errado assim, fiz errado assado. Isso é uma percepção, é um jeito de se relacionar com o caminho. O outro é, esse foi o custo do meu aprendizado. E o que que eu tenho? O aprendizado. Então eu tô seguindo em frente de mão vazia? De jeito nenhum. Só custou. Custou um aprendizado. Deixa um cartãozinho aqui, ó. Vou até mostrar pra você. É uma bobeira, mas essas coisas importam pra mim. Deixa um cartãozinho aqui que eu não vou mostrar muito assim, né? Isso aqui, ó, é uma loja que eu fui e eu comprei um negócio lá e não usei. Mas era um negócio muito específico. E assim, não ia ter chance de eu querer usar aquele de novo. Então eu fui devolver. Só que no dia, na situação, a forma como eu fui devolver, estava acontecendo uma coisa na loja ali e tal, que eu realmente eu pisei na bola, entendeu? A forma como eu conduzi o momento ali, eu fui me dando conta conforme foi acontecendo de que, eu não gostei de como, do papel que eu representei ali, entendeu? E conforme a coisa ia escalando e virando uma bola de neve, eu tô lembrando que eu falava, nossa, eu não sabia que ia dar tanto problema assim. Quando eu saí da minha casa e vim até aqui. E aí as pessoas foram super educadas e tudo mais, e tudo bem. Mas assim, não foi uma situação muito dramática, muito horrível, assim, nem nada. Mas eu sabia, eu fui sentindo, e eu fui tomando consciência a cada passo de que ali naquele momento, quando eu fiz assim, quando eu fiz assado, aquilo desenrolou, desencadeou uma bola de neve que não tem nada a ver com o tipo de situação, o tipo de energia, o tipo de coisa que eu quero ver crescer no meu caminho. Um mago. Eu ando o caminho do que eu alimento. Então eu percebi exatamente os momentos e como, quando aconteceu, como eu alimentei. Não teve intenção, não teve maldade, não teve não sei o quê, mas foi. Energia vai fluir, não vai falar, não, não vai fluir aqui agora, não, porque vai fluir do jeito e na intensidade que cabe. E ali ficou muito claro para mim que aqui, né, não é. E aí é lógico, né, o cartãozinho aí, porque arranjaram um jeito ali de, né, me deixar pegar um reembolso, não ia ser possível, então que eu tinha crédito. Pronto, é um cartãozinho que eles muito gentilmente fizeram ali para mim, para que eu pudesse usar, né, o dinheiro do negócio que eu devolvi e tal como crédito na loja. Só que a vida aconteceu de um jeito que eu tinha um prazo para fazer aquilo que já era, sabe? A gentileza da gentileza e não sei o quê. E aí, passou. E aí eu olho para ele e eu falo assim, foi o preço do aprendizado. Entendeu? Foi o preço do aprendizado. Principalmente por isso, porque não é sobre quem estava certo, quem estava errado. Eu detestei fazer parte daquele momento, de como as coisas estavam se desenrolando e o efeito que estava causando nas outras pessoas e não sei o quê. E eu entendi aquilo como muito simbólico, tá? É menos sobre a situação em si também, as pessoas ali, também não machuquei ninguém, entendeu? Vou deixar isso claro. Não foi uma coisa assim catastrófica, ninguém saiu chorando, também nada disso, entendeu? Mas ali foi muito simbólico para mim. Foi muito importante. E aí eu vou resumir até assim para você. Ali eu tinha um poder naquela situação que eu não tinha me dado conta que eu tinha aquele poder. Eu não tinha me dado conta que eu tinha aquele poder. E aí, conforme a situação foi se desenrolando, eu me dei conta do meu poder e me dei conta de que usei ele de um jeito que não foi muito consciente e que aí então começou a dar resultados, enfim, como eu falei pra você. Aí, enquanto eu tô contando isso pra você, pensando bem, sabendo que esse exemplo aqui ele é para ilustrar, né, os seus aprendizados também, muitas vezes. E essa coisa do como o mundo funciona, o mago, né? Ah, momentos em que eu sei que o caminho que eu vou andar é o caminho que eu escolhi alimentar. E que uma das leis fundamentais da nossa existência é lei do retorno. De que para eu colher, eu preciso cultivar. Então eu vou colher aquilo que eu cultivo. Enfim, entende?
as questões fundamentais, que independe do que eu tô pedindo, do que eu tô querendo, do que é o meu sonho, se eu sou boa pessoa, se eu não sou boa pessoa, enfim, tem certas coisas que seguem uma lógica. É claro que a proporção do retorno pode levar em consideração essas coisas mais subjetivas, assim, né? Mas é uma lógica muito papum, entendeu? Ah, então, para muitas pessoas, tem essa consciência, assim, colocar essa consciência também quando você está cristalizando aí seus aprendizados. É isso que eu ia dizer. Eu lembrei, eu acho que foi na leitura de Virgem que saiu alguma coisa sobre você vai perceber que você tem mais poder do que você percebia antes numa situação ou com alguém, seja lá o que for, né? E aí eu acho interessante que a gente se viu sendo guiado nessa direção de sacar essa questão. Então, é sobre responsabilidade? É sobre responsabilidade. É sobre ética, é sobre, né, consciência, é sobre tudo isso. É também, mas é também sobre compreender uma lógica. Uma lógica. Então, vai virando uma conversa de alinhamento. Alinhamento. Eu vou aprendendo os momentos em que eu mesmo posso acabar causando uma falta de alinhamento para mim mesmo. E quando eu vou tomando consciência disso e podendo ajustar isso, já vem como se fala? Um reflexo da predisposição, da flexibilidade, né, do interesse em não precisar ficar o tempo todo se modificando para ser perfeito, né? Mas interesse de pelo menos, sabe, fazer a nossa parte de um jeito melhorzinho do que a gente fazia antes, e quando cada um vai querendo ficar melhorzinho do que antes, ó, num coletivo assim, no montante, vai ficando muito melhor. Então, eu sinto bastante também que quando a gente vai tomando mais consciência dessas coisas, é porque já vem também do que é você que está ouvindo, é você que está ajustando, é você que está interessado em prestar atenção nessas coisas, então você vai acessando as verdades. Você vai enxergando com mais luz, que é verdade, clareza, as coisas. E aí pode fazer alguma coisa a respeito de dentro para ver ser transformado do lado de fora. O mago. Hum. Orientação final para Capricórnio. Hum. Nesse momento, Capricórnio, a gente está falando muito do quê? Escolher fazer diferente, poder ver as coisas indo numa direção diferente. E o que que vai ser esse diferente? Sacrifício. Até no que a gente estava falando, poxa, às vezes por causa de uma besteira, uma bobeira, que agindo inconscientemente eu faço de novo, de novo, de novo, de novo, eu estou sacrificando coisas que são mais importantes para mim. Coisas que são mais importantes, têm mais valor, que eu quero ver crescer no meu caminho. Ah, quando eu também não estou disposto a pagar o preço do aprendizado, ah, significa também que eu estou sacrificando a materialização, de certa forma. Essa carta aqui, essa eclipses solares representam, né, materialização e eclipses lunares representam o encerramento, a conclusão daquilo que precisa se encerrar para abrir espaço para a materialização do novo. E aí, normalmente, o que se encerra, o que se conclui é porque está em conflito com aquela nova energia que eu já posso acessar, que eu já posso viver, que eu já posso ver se materializar. Então, nessa orientação final, essa mensagem vem falando que é essa consciência, né, do que sacrificaria o permitir a materialização do novo, do renovado. Aí eu ouço até meio assim, esse novo é esse renovado que cabe, entendeu? É o novo e o renovado que cabe.
Aí essa carta da chave perfeita, olha, a chave apareceu em todas as leituras de terra, se não me engano. Com certeza em touro, eu acho que apareceu de novo em virgem, e agora aparece aqui a chave perfeita, em Capricórnio. Hum. Você veja, né? O aprendizado custa. Então, dá para a gente dizer também que o custo do aprendizado foi o sacrifício. É que a gente é ensinado que sacrifício é falta. Sacrifício é esvaziamento, mas sacrifício é sacro ofício. O que eu faço, o trabalho sagrado, né? O que eu faço para alimentar, manter, aquilo que eu quero ver crescer, aquilo que eu quero manter no meu caminho, que é sagrado para mim, importante para mim. Então, é muito mais consciência sobre aquilo que atrapalha, vou falar assim, que atrapalha coisas mais importantes para mim, de ver aquilo aparecer, nascer, crescer, tomar forma, né, no meu caminho, viver aquilo, e também essa questão dessa mensagem falando que para muitas pessoas o preço pago pelo aprendizado abre espaço para um acesso, a chave me falando muito como acesso. A gente falou muito na leitura de Capricórnio como uma mudança de percepção, e a gente usa essa expressão também, uma virada de chave. Quando a, a gente percebe alguma coisa de um jeito diferente. Aí as próximas cartas estão falando assim que a principal manifestação, a nova manifestação, né, ah, tem muito a ver também com virar a chave na forma como você se sente em relação às pessoas. Com a água, das sensações aqui, e a casa 11 energia aquariana na mesa. Falando dos nossos coletivos, então, familiares, amigos, colegas de trabalho, as pessoas dos grupos, né, por onde a gente transita. Então, vai te ajudar a virar uma chave que muda a forma como você se sente em relação a algumas pessoas. Que mais? Ou as pessoas. Vai provocar, vou revelar, né? Provocar através de uma revelação. Uma disruptura. Disruptivo é aquilo que entra no que tem, no que está estruturado e chacoalha ali as estruturas, trazendo questionamento, né? Para desconstruir alguma visão, algum jeito de fazer as coisas e reconstruir de uma nova forma. E aí então tem uma desconstrução no espaço de parcerias. Pode ser na vida romântica, no trabalho, com familiares ou com amigos, com as pessoas, né? Tem muito assim. É uma mudança entre você e as pessoas. E também, assim, o coletivo. Nós, assim, seres humanos, pessoas que existem no mundo. A gente chama também de o coletivo, né? Enfim, vem alguma desconstrução no jeito de perceber, sentir. ah, as relações, vou falar assim. E isso, as de ouros, marca uma oportunidade de um novo início mais próspero, mais sustentável, tá? É uma oportunidade, é um presente. Concretamente falando, apesar da gente estar falando do sentir, né, do sentido, perceber. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia de Capricórnio nesse momento? Hum. Olha lá. 5 de espadas. Ali, alinhado com o sacrifício, de ego, disputa, competitividade, dinâmicas de poder.
vaidade, etc., sacrificando isso. Mas é que tá, eu falo sacrificando porque é como a gente usa o termo, mas ao mesmo tempo eu sei que sacrifício é outra coisa e essa outra coisa tá presente aqui, tá? Vou falar de outro jeito. Eu agradeço tua paciência. Abrindo mão de vaidade, de disputa, de competitividade, para ir na direção de algo que é uma aventura providencial. Providencial. Eu deixo também, tem a coisa de deixar aí a necessidade de estar certo. Tem uma coisa assim nessa mensagem que vem falando também que para muitas pessoas você pode começar a sentir as dinâmicas com as pessoas à sua volta numa energia diferente. Onde se passou por muito tempo, né, no aprendizado, lá o passado, como aparecia no começo dessa nossa conversa aqui, falando sobre vivendo e aprendendo, né? E as dinâmicas de cinco de espadas, elas são muito comuns, muito comuns. Elas vão se mostrar com a cara dos dramas, de inveja, de competitividade, de vaidade, de disputar por quem sabe mais, sabe menos, né? Elas são muito enraizadas também na escassez, porque se eu preciso disputar, tem uma parte de mim que acredita que tem uma escassez de oportunidade, de energia, de recurso. Então, eu fico nessa posição de competir com o outro pela atenção, pelo dinheiro, pela posição, pelas pessoas, pelo tempo e etc. Pelo respeito, pelo afeto, enfim. Ahn, eu estava assistindo. Tá bom. Isso pode colaborar, o que eu vou compartilhar com você para ilustrar, tá? Não sei se você já assistiu uma série chamada O Urso. O Urso. Ele passa na Disney Plus, eu acho que é lá que eu tô assistindo. Não é uma, é uma série de 2022 que eu já vi aparecer várias vezes, né? Em notícia e tudo mais, mas nunca tinha parado para assistir. Aí essa semana eu me animei e falei, vou ver esse urso aqui, né? Nunca me atraiu muito, mas é que, enfim, por razões tilelê, inclusive. Aí, razões místicas, inclusive, vou falar assim. Aí. Isso que eu acabei de fazer, inclusive, é essa prática, deixar ele a necessidade de estar certo. Porque eu mudei a palavra que eu usei, porque eu já usei essa palavra numa situação social, e uma pessoa com aquele perfil do falso politizado me falou que eu jamais seria Tilelê, porque ele estava atribuindo aquilo à raça. Não tem nada a ver com isso. Mas eu, de qualquer forma, deixo aí a necessidade de estar certo e escolho outra palavra. Entende? Tipo isso. O que eu perco com isso? Absolutamente nada que tenha valor pra mim. Nada que seja muito importante pra mim. Nada. Mas enfim, eu tava falando de O Urso. O Urso, principalmente assim, os primeiros capítulos. Não sei se é o primeiro ou os primeiros capítulos, você vê ali uma dinâmica, eles estão numa cozinha, né? Você vê uma dinâmica onde, para mim, ilustra muito bem esses cinco de espadas, que é dinâmica de competição, dinâmica de vaidade, de poder, dinâmica de também, como se fala, um jeito de se relacionar, um jeito de trocar com o outro, que nessas dinâmicas de poder e competitividade também tem um acordo social ali. Quando tá todo mundo meio no mesmo ritmo e aparece alguém, um disruptor, que vem
mexer com esse ritmo que já virou ali um conforto. Então, assim, num contexto competitivo, e as pessoas vão se mostrando com a série que elas são competitivas. E ali, que bom, só continuei assistindo a série porque tem uma redenção ali de alguns personagens, senão também eu não sou obrigada. Mas tem uma coisa que. Num ambiente competitivo, quando tem esse acordo social que tá todo mundo no mesmo patamar, é possível. Mas quando aparece alguém que rompe com essa barreira do que era a zona de conforto, aí como é que se fala? O, a dinâmica de poder ali muda. E aquilo causa problema e causa backlash, que o pessoal fala, né? Que é uma. Causa problema, vou falar assim. E aí é onde pode começar, por exemplo, a virar os cabos de guerra, as fofocas, os dramas, vou ser estratégico. Não existe estratégia em cinco de espadas. Nesse tipo de comportamento, a pessoa nem enxerga, nem sabe o que é estratégia, porque para poder ser estratégico, você tem que saber lidar, ter condições de lidar com perda, falta, erro. E nessa energia, ela é guiada pelo ego. Ego é o nosso mecanismo de defesa, é o nosso medo. A gente tem muito medo de falta, de erro, de abandono. Então não existe estratégia aqui. Se não existe estratégia, não é sustentável. De longo prazo, vai só virando a bola de neve que gera problema atrás de problema, atrás de problema, atrás de problema, e muitas vezes chega um ponto que eu não consigo nem enxergar mais isso, então não consigo ajustar, né? Mas sempre dá, sempre dá. Antes tarde do que nunca. Mas enfim, volta pra cá. Tá bom. Então, para muitas pessoas, você pagou o preço do aprendizado sobre essa energia e sobre esse tipo de dinâmica. E toda a carta vem, toda energia vem com várias facetas. Eu falei de algumas aqui. Por isso que eu até falo. Eu pensei, né, essa semana, porque estava assistindo, falando, nossa, até pensei, olha os cinco de espadas, porque eu sou meio que nem a mulher. Eu vi uma personagem que existe também numa série da Disney Plus, que é a Agatha. A cartomante lá, ela fica fazendo uma coisa que eu sempre fiz. Eu não vou ficar falando também, porque, enfim. É, mas hum, isso é importante que apareceu aqui agora. Tem uma diferença entre ser competitivo, criar, enxergar competição, inimigos à minha volta e agir dessa forma e fazer e manipular, porque não tem estratégia, tem apenas manipulação. Manipulação da história, da narrativa para convencer o outro, enfim. ah, mas não tem estratégia. Não tem sustentabilidade, não tem futuro próspero de verdade a partir disso. É insustentável, porque você precisa ficar sustentando a farsa. O ego é o nosso medo. Eu tava indo numa direção. O ego é o nosso medo. Então, isso aqui é sempre embasado em medo. Quem muito manipula também é muito manipulável, a partir da própria vaidade. Tá, entendi. Tem uma diferença disso para então se voluntariamente se tornar o carneiro que é jogado dentro do vulcão ali. Tem uma diferença e requer o quê? Aprendizado. Tem uma diferença entre um extremo e outro. E para muitas pessoas tem essa coisa dessa mensagem, que é uma coisa que você precisava saber reconhecer para também aprender a lidar e não se ver se colocando em circunstâncias desfavoráveis, em circunstâncias que não te favorecem, tá? Aqui, no grande esquema das coisas, a história é sobre coragem. Coragem, ó, seja corajoso e honesto. Um treinamento, vou falar assim, né? De aprendizado.
para ser corajoso e honesto, sabendo exatamente, olha aqui, né? O cálice aparece novamente eu falo novamente porque ele é um símbolo para mim também do sacrifício, né? E a, e a verdade com a rosa vermelha aqui. Então, aqui, esse guerreiro, ele tem tanta sabedoria, coragem, força e capacidade de destruir, né? De ficar ali medindo poder, de ficar se posicionando de um jeito quanto os outros aqui, mas esse guerreiro, ele é consciente. Esse guerreiro, ele sabe exatamente o que é sagrado, o que é mais importante, e se mantém corajoso e honesto, em luz, verdade, e clareza, corajoso e honesto, sabendo exatamente escolher as suas batalhas, e o que é mais importante, o que é para um bem maior. Olha que mais cedo que saiu, né? Eu falei do termo lá. A pessoa tá errada. A pessoa tá errada. Historicamente falando, a pessoa está errada. Se você vai pesquisar, você vê que não tem nada a ver com isso. Pode ter se tornado isso pela escolha de outras pessoas dentro do repertório dessa pessoa, dela mesma, seja lá o que for. Mas não é verdade que tem uma relação racial com o termo tilelê. Da mesma forma, nossa, eu já, ó, eu tenho certeza que eu tô nesse grupo que viveu esse treinamento aí, porque eu falei até aqui em outro vídeo, em algum momento, que, ai, não aguento mais 5 dias paradas, eu já tô especialista, eu quero ser especialista em outra coisa. Eu aceito, eu permito, eu agradeço. Não aguento mais. Mas você vê, né? Porque é necessário, com certeza. Não tem nenhuma inconveniência na minha história também, como não tem na sua, não tem na de ninguém. Mas enfim. Você vê como a cartomante, ó, o aprendizado já. Tira o ego, tira o ego. O que que é isso? Tira o ego dessa conversa. Essa conversa ela tá indo numa direção de ser muito embasada em ego. Não, não, não. Volta, volta pra cá. Tá bom. Ah, então, muito aprendizado também sobre o que que é então mais importante para você. O que que é sagrado para você? O que que são grandes verdades para você e o que não é? Aonde que então vai ser esse momento em que você vai lutar, vai ser corajoso para lutar por aquilo que é sagrado, importante para você, e a hora que não, a hora que eu reconheço que aquilo até me afeta na minha vaidade, no meu ego, que eu até posso, consigo, isso já apareceu, né, em algum momento também, ó, crescimento. Mas não precisa, não é o mais importante para mim, não é o meu foco. Mas na hora que é importante, que é sagrado, eu tenho ferramentas, sabedoria, condições de fazer isso de uma forma consciente também. De uma forma consciente e de forma que, às vezes, a razão pela qual eu estou me posicionando e lutando por aquilo é válida, mas o jeito que eu estou fazendo cria problema. Então, nessa energia aqui, tem essas coisas. Tem a consciência sobre o que é mais importante e a capacidade de se conduzir de um jeito que também é bastante consciente. Ou consciente o suficiente, né? Para seguir em frente. Tá. Ah, aí a gente perguntava nessa orientação final. Então, algo se manifesta. A chave perfeita, ela fala que tem um encaixe. Né? A chave apareceu, como eu falei, em outras leituras falando de acesso, pode vir em forma de uma verdade, enfim. Vale a pena assistir as leituras de Touro e Virgem também, como sempre, né? Mas se você não tiver tempo, não tem problema também. Tudo que você precisava ouvir estava aqui, então. Aí as próximas cartas falando que ah, a partir daqui tem uma tendência a um cada vez mais. Afastamento me fala do gradual, do cada vez mais, né? Então, um afastamento desse tipo de dinâmica, desse tipo de história, numa outra direção. E aí não é só sobre as pessoas e as circunstâncias mudarem.
Isso também pode se mostrar transformado, mas a questão principal é você e de onde você escolhe se remover, do tipo de conversa, de situação que você mesmo escolhe se afastar. Porque muitas vezes é isso, a solução principal é essa, é o afastar, porque energia 5 de espadas adora ficar andando em círculos, em conversas infinitas de argumentação, porque miséria adora companhia. E aí depois você vai ver que você perdeu tanto tempo naquela situação, porque tinha uma parte de você que também estava precisando provar que você está certo ou que você não estava errado, pelo menos para você. Então tem umas certas histórias que é assim, ou eu sei que eu tô certo, mas eu não preciso que você concorde, eu me afasto, ou desse assunto, ou dessa pessoa, desse lugar, dessa situação, né? Ou também assim, eu também não sei se eu tô certo em relação a essa pessoa, a essa situação, mas como eu me sinto nessa situação com essa pessoa, nessa dinâmica, já é suficiente para mim, para eu me afastar. Então, essa palavra-chave, afastamento, aqui é importante, porque para muitas pessoas o maior poder é o do afastamento, porque aí é a hora que eu me permito me alinhar com com o que é mais saudável, com o que está em maior alinhamento comigo. Então, eu vou deixando de alimentar oposição, oposição. Esse é o poder. Eu estou deixando de alimentar oposição da forma que cabe em cada situação, para cada pessoa. E aí, no meu página de pausa, aparece aqui novamente, livre-arbítrio, né? Esse página de pausa vem falando de aventura, né? Eu vou me aventurando, né, no meu caminho, na minha direção. Requer força e coragem, isso mesmo. Porque a verdade é essa, muitas vezes a gente fica emaranhado nessa dinâmica porque a gente também tem dúvida se a gente está fazendo certo, sendo certo, querendo o certo. Lembrei de uma outra história. Ah, como é que eu vou contar isso de uma forma gentil? Vou resumir assim. Ahn, Em algum momento da minha carreira, eu recebi um feedback, né, um retorno, uma opinião de uma pessoa sobre o meu trabalho, uma opinião bem extensiva, que não foi solicitada, que eu recebi, e que justamente porque, olha só, né? Interessante. Justamente porque no momento em que aquilo veio, eu estava muito focada e dedicada a aprender algumas coisas. Eu acabei não falei, pensei comigo, eu não tenho um momento, meu momento não tá para isso. Eu preciso do meu foco, da minha energia, da minha saúde mental na direção das coisas que eu tô precisando resolver, precisando entender, precisando fazer já. Então eu tô notando agora, eu literalmente optei por um afastamento daquele assunto, daquela conversa, naquele momento, porque, olha só, fiz isso, né? Eu sei que dependendo do que tá ali, pode ser que tenham coisas que possam me ajudar, mas pode ser que tenham coisas que possam mais me atrapalhar do que qualquer outra coisa. Eu já me reconheço, né? Ahn, Aí eu bati um olho assim, falei, não, não é pra agora, deixei. Tempos depois, eu vou te falar o seguinte, aquela pessoa que estava trazendo muita crítica ali, muito julgamento, né? Se colocando numa posição ali de avaliação do meu desempenho, ah, eu prevaleço. O e-mail não existe mais. Eu prevaleço. O e-mail não existe mais. Entendeu? Não estou dizendo que é assim, quem está certo, quem está errado. Mas estou dizendo que essa é uma história que, por exemplo, que reforça a importância de que quando a gente também está mais fortalecido e mais confiante na gente, e você veja, eu já compartilhei com você que eu também não tinha certeza de que eu estava fazendo tudo certo e provavelmente não estava mesmo fazendo tudo certo. Mas alguma coisa de certo eu estava fazendo, respeitando questões que muitas vezes
não transparecem para as outras pessoas, e isso acontece comigo e eu tenho certeza que acontece para todo mundo. Ahn, e aí a gente também saber o momento de que, pelo sim, pelo não, quem anda, quem banca o caminho das minhas escolhas sou eu. Então chega uma hora que a gente tem que entrar em autoridade interna, se ouvir, respirar fundo e andar o nosso caminho, da forma como ele cabe para a gente. E que esses momentos de comparação, né, ou que vem essas interações que podem colocar a gente para ficar comparando e não sei o quê, como a gente viu, cinco de espadas, eles podem mais atrapalhar do que qualquer outra coisa. Então, é um ato de coragem, né? Porque tem certas situações que de fato parece que é assim, eu não fazer isso, aí é que significaria arrogância, mas desde que você saiba a tua motivação e de onde vêm as tuas escolhas e por que você está escolhendo fazer do jeito que você está fazendo, e você sabe que está vindo de quê? Está vindo de que você está ouvindo como uma coisa está te fazendo você se sentir, você está confiando em você. Não é arrogância, não é teimosia, é outra coisa. Para mim faz sentido assim, né? Eu quero experimentar, eu quero me aventurar nessa direção. Eu quero experimentar fazer assim porque assim me inspira, ou eu quero experimentar fazer assado porque eu acho que assim vai funcionar ou não vai funcionar. Isso é alinhado. Certo ou errado, isso é alinhado. Então, a gente falou muito de coragem, né? Então, por isso que eu volto nessa questão. A coragem que vai ser cada vez mais necessária também, entendeu? De afastar de uma ideia, de um jeito de pensar, de um jeito de fazer e ter a coragem de se aventurar na direção que parece certa para você, como parece certo para você, vai ser necessário e talvez cada vez mais necessário. A próxima carta aqui, ela traz a balança, né? Ela fala de balança, justiça, justiça kármica, equilíbrio e tudo mais, né? Ahn, dando vida a uma nova fase. Pegando a mala, né? Porque eu me lembro, eu vou me lembrando o plano da alma. Eu me lembro. E aí eu vou seguindo na direção do plano da alma. E o plano da alma, às vezes, assim, só vou ouvir assim, bem no subjetivo, bem no instintivo, meu corpo fala, minhas emoções me contam, minha intuição me fala. Freia, aceitação radical. Eu faço a minha parte, e o que é a minha parte, da minha responsabilidade, inclusive comigo, para mim, com o meu caminho, e eu permito que o resto se desenrole na direção que pode e deve se desenrolar. A Freia aqui, apesar, é uma guerreira, novamente, você vê, né? Apareceu o guerreiro várias vezes aqui nessa leitura. Então, é, com certeza tem um complemento a essa mensagem na leitura de Áries, tá? Mas essa mensagem aqui, enfim, Freia, queria falar dela, né? Uma deusa guerreira da mitologia nórdica, mas que ela incorpora ali várias outras noções, né? Que nem, por exemplo, na mitologia greco-romana, a gente vê o deus da guerra e a deusa do amor separados. Freia, ela é guerreira, mas ela também representa Vênus, né? Na mitologia nórdica. Mas enfim. Eu gosto dessa história de que ela entra nos campos de batalha sabendo que ela não precisa escolher um lado. Ela não precisa escolher um lado, mas ela escolhe fazer aquilo que ela entende que é para um bem maior. Então, assim, o que é certo para ela. Então, num campo de batalha, ela sabe que ela não precisa escolher de que lado que ela vai batalhar, e muitas vezes tem situações que se apresentam que falam pra gente, escolhe que lado que você vai, e parece que é só essa a escolha que você tem. Então, ela já quebra essa barreira. Não é verdade que eu tenho que escolher um lado. Segundo momento, também não tenho que convencer quem quer batalhar a não fazer. Porque livre-arbítrio, porque, né, muitas vezes tem razão de ser, muitas vezes faz parte de uma lógica maior, então não é meu para controlar, nem isso também.
Porém, nessas circunstâncias, no que está acontecendo e que eu estou aqui presente, existem os mortos e feridos. Então, ela entra nos campos de batalha recolhendo os mortos e feridos para devolvê-los para suas famílias. Porque ela entende que esse é o papel que ela quer ocupar ali. Que aquilo é que está coerente, alinhado com o que é mais importante, algo que é sagrado para ela. Então, nessa aceitação radical, você vê de novo, aceitação radical não é jogar a toalha. Aceitação radical não é aceitar que o mundo e o outro e eu não sou isso, sou aquilo. Não é isso, não é essa visão ferida, né? É o contrário. Aceitação radical vem do entendimento das lógicas das coisas, das escolhas, do poder das escolhas e de que existe uma lógica maior onde todos os caminhos se cruzam e tudo vai acontecendo em prol de alinhamento, porque o universo não é incompetente. O universo não é incompetente. Tem coisas que acontecem de formas que a gente gostaria que tivessem acontecido de formas diferentes, mas aí tem coisas que a gente não sabe por trás daquilo, entendeu? Então essa aceitação radical, ela vem daí encontrar paz nisso. E eu só consigo fazer isso quando eu tenho uma relação amorosa com o universo. Vou falar assim, vou resumir assim. Sem isso, realmente não dá para chegar em alguns entendimentos. Isso é fundamental. Ah, uma dica final. Dica final. Eu já pedi, mas vou pedir de novo, então. Dica final para Capricórnio. Momento de crescimento. Já aparecia em cima da carta de crescimento, inclusive. Então, Capricórnio, você vai se ver passando por um momento de amadurecimento, de crescimento, vai virar umas chaves aí. E aí eu sinto bastante que para muitas pessoas tem um momento que marca isso, né? Para você perceber também que você cresceu, amadureceu, né? Ó, e aí olhando para frente, sabendo que esteja presente, viva cada dia estando presente, porque você vai ter essas oportunidades dos momentos em que você toma o seu poder de volta. Como? Como vários exemplos que a gente trouxe aqui, na verdade, são sobre isso. Você tomando o seu poder de volta frente a situações, energias que no passado já puderam dominar muito as tuas emoções, os seus pensamentos e então as suas atitudes. Então aqui agora tem você tomando o seu poder de volta, até porque está amadurecido, e o universo te apoia, cuida de você, te apoia, te dá o suporte que você precisa enquanto isso vai acontecendo. Aqui e agora, vamos finalizar com essa mensagem. E o fato é, conforme você vai se elevando na direção do plano astral, você vê mais e mais. E no final, o que você vê é o mundo da forma, antes de entrar no mundo que não tem forma, né? E em total unidade. Então, você vê o mundo de Yin Yang, que é o mundo da forma. E o mundo de Yin Yang é outro plano astral. É um dos planos mais altos. Você vai. Imagina assim, vou falar de outra forma, tá? Isso aqui tem que visualizar. É, Sabe a imagem que me vem à mente? A imagem que me vem à mente é a Terra mesmo, essas imagens que a gente tem do planeta Terra, né? O satélite vai subindo e mostrando lá de cima, né? Então imagina que você está nesse satélite, tendo essa visão do satélite, assim, que está saindo daqui, ó, da sua casa, aí de onde você está, e subindo, 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 até uma hora que você começa a enxergar, assim, o planeta Terra inteirinho, bonitinho, assim. E aí continua subindo, 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 e aí esse planeta Terra vai ficando pequenininho, e aí, enfim, é meio isso, né? E o fato é, conforme você vai subindo, 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 na direção do plano astral, você vê mais, e você vê o mundo da forma, antes de entrar no mundo sem forma, e na direção da total unidade, universo.
E você vê yin e yang. E o mundo de yin e yang é outro plano astral. E é um dos mais altos, dos mais expandidos, vamos falar assim, no mundo da forma, ó. E aí você vê yin e yang, e é outro plano astral, e é um dos planos mais altos, de frequência mais alta no mundo da forma. Tem uma carta que existe aqui. Então, ele ainda tem dualidade e ainda tem polarização. Ele ainda tem dualidade e ele ainda tem polarização, que essa mensagem está falando assim, não tem como fugir disso. Vai ter sempre, que a gente está no plano da forma material, da forma. Tem yin e yang, que você só enxerga também quando está numa distância maior, numa perspectiva maior. E sempre vai ter. Ainda é dualidade. E ainda tem polarização. Tem Deus e o homem. Tem o bom e tem o ruim. Tem sim, tem não. Tem prazer, tem dor. Tem perda, tem ganho. Aí, eu sei que né, tem outras partes desse livro aqui que vão falar sobre como a gente pode mudar a nossa relação com esses opostos, com polarização, com dualidade, onde ela sai de oposição, conflito, oposição e ela entra em harmonia, é somente isso, polarização, é somente o que vai me mostrar que num universo diverso, isso aqui também existe, também faz parte, mas não necessariamente tem a ver com aquilo que é mais importante para mim, com o meu caminho, a minha jornada. Então eu me afasto e me aventuro na direção do que tem para mim, do que é para mim, do que combina, do que me parece mais saudável para mim, do que me parece mais integrado comigo. Eu sei que a gente conhece. Nossa, eu vi um negócio interessante agora. Desde das iniciativas dos algoritmos, já tem uns anos, né? É, tem muitos anos já que algoritmo existe e que e que a gente vai vivendo com o efeito da existência de um algoritmo na nossa vida, vou falar assim. Em algum momento isso a gente não tinha consciência, o público, né, em geral não tinha consciência, e eventualmente virou de conhecimento público. Eu lembro que saiu um documentário falando de algoritmo e as pessoas ficaram horrorizadas e ficaram chocadas, e o meu choque foi que as pessoas não sabiam que existia algoritmo. Como é que você acha que você recebe essa propaganda aí dessa camiseta que fica aparecendo aí no seu na plataforma que você está usando ou quando você está navegando o Google, a internet, e tudo mais? É assim que vem, tem um algoritmo ali observando, enfim, outra questão. Mas essa é a questão, você veja, né? É, a gente já existe numa realidade, já tem um tempo em que existe uma força que vem da tecnologia que entende preferências, e que vai juntando pontos, juntando pecinhas, né, para mapear, encontrar e adequar a forma como o que comunica com você para adequar às suas preferências. E aí, isso por muito tempo era velado, eu não sabia, mas é porque eu trabalhava com aquilo, né? Aquilo fazia parte do meu dia a dia, então para mim todo mundo sabia, mas não era todo mundo que sabia, claramente. Aquilo então ficou por um tempo velado, e aí entrou de conhecimento das massas, público, gerou um choque. E aí depois vieram os estudos. Vocês lembram de tudo isso? Os estudos sobre como os problemas que vinham com isso, com essa nova dinâmica, com essa nova relação. Porque viam as pessoas ficando mais extremistas. Porque quando eu tenho uma realidade ou uma percepção de realidade de um mundo que um tempo todo confirma as minhas próprias ideias, eu vou ficando mais intolerante
com a ideia do outro, com o ponto de vista do outro. E aí tem os estudos para falar sobre isso, como redes sociais, e, portanto, ali algoritmos e tudo mais. Também a problemática que veio com isso. E aí depois a problemática também de essa ser uma ferramenta muito poderosa que inclusive conseguia formar opinião, e aí a gente vê os escândalos ali que existiram com as coisas de política e não sei o quê, e o Facebook, e o Zuckerberg, não sei o quê. Ó o algoritmo aqui, daqui a pouco ficando bravo com esse canal de novo. Enfim, é, aí essa mensagem, ela tem prós e contras. Algumas coisas precisam, né? Vivendo e aprendendo. Mas eu sinto que é uma mensagem que está falando também que aqui é um novo começo, uma nova fase que já vem acontecendo, na verdade, e que a gente já vem sentindo essas energias na nossa vida pessoal mesmo, em geral. E a gente já vai, porque era também para conhecer os prós e os contras, as vantagens e desvantagens disso aqui. Mas acima de tudo, no ponto de vista assim individual de cada um, do ponto de vista individual de cada um, o aprendizado sobre isso é como você usa, é o que você faz com aquilo, como você usa. E não a questão em si. Isso serve, olha que interessante. Eu tô falando de novo de vida cotidiana, tô falando de espiritualidade, tô falando de psicologia, tô falando de tudo junto misturado aqui, né? Mas aí, olha só, a gente volta também para ilustrar, para ver uma expressão literal daquilo, né? Quando a gente olha para as redes sociais, é a mesma coisa, a gente tem várias plataformas. E a nossa plataforma, ela ganha o formato daquilo que a gente coloca ali. Então, não é se o YouTube, o TikTok, o não sei o que, o Instagram, nanã, aquilo são plataformas, são ferramentas. Como eu uso a plataforma, a ferramenta, é o grande X da questão. E algumas coisas, elas serão, no meu uso, elas podem ser influenciadas pela plataforma e vice-versa. O meu uso pode influenciar como a plataforma é construída, como ela se movimenta ali. E tanto que a gente vê, com o passar dos anos, as escolhas de negócio ali tirando, né, o foco dos likes, das curtidas, porque se entendeu ali que tem a problemática psicológica, mas também, ó, o hábito das pessoas, ali, eles criaram essa narrativa de heroísmo, assim. Mas é que o hábito das pessoas, o hábito de consumo das pessoas de rede social mudou bastante. Mudou bastante porque a vida mudou, porque as nossas tecnologias mudaram. E aí, então, eu tenho menos chance de ficar apertando botão. Muitas vezes eu não tô. São poucas pessoas que vão agir dessa forma. Vou assistir, vou comentar, vou interagir, vou apertar o like. Às vezes eu tô passando apenas. O conteúdo tá muito rápido. Eu não tô focado em curtir, em comentar. Eu tô focado em consumir o máximo possível dentro de 40 minutos da minha vida. Ou eu tô focado em ouvir, eu coloco um vídeo da minha cartomante que fala aí por 1 hora, olha, deu 1 hora já. E aí, ao invés de ficar sentado ali na frente da minha tela, eu vou deixar aquilo tocando e vou lavar a minha louça, vou limpar a minha casa, vou fazer alguma coisa de trabalho, entendeu? Então eu não tô ali, eu tô consumindo, eu tô participando, eu tô engajando ali, mas eu não tô necessariamente apertando botão, deixando comentário. Isso enfim, então a grande mudança do foco do algoritmo para mudar de curtida para o For You, né, que o pessoal fala lá, descoberta e tudo mais, pode até dizer que tem um interesse ali de melhorar os problemas que foram criados pelas curtidas, né? De que as pessoas começou a dar probleminha mental na gente, né? Assim, de ai, ai, de autoestima e não sei o quê, né? Não acho que foi por isso que eles mudaram, não. Pode ter um pouquinho disso também, mas acho que é principalmente porque o comportamento nosso comportamento mudou nas redes sociais, aí o algoritmo precisava se adequar. Então, a gente conversou sobre tudo isso porque é uma coisa que interfere com a outra. O que que vem primeiro? O ovo ou a galinha? São essas dinâmicas que fica meio difícil de dizer
ou de mapear com precisão o que que levou a quê. Então, isso é a mensagem contando pra gente que exatamente, cartomante. Por isso que é necessário polaridade. É necessário polaridade para o equilíbrio. Porque numa dinâmica bem complexa, que a gente consegue talvez entender um pouquinho de como a coisa funciona quando a gente olha para uma coisa que existe na nossa materialidade e a gente entende, quando a gente olha para isso, a gente pode começar a entender o conceito do para que serve, por que que vem no meu caminho, por que que eu vou e não sei o quê. Ok. Mas é mais complexo que isso, pensar em toda uma existência, extrapolar esse entendimento do conceito no, né, no, para toda uma existência. E a cartomante até sua frio, não vou ter condições, não. Nenhum ser humano tem condições de, de fato mapear tudo isso aí. Mas enfim. Aqui, para Capricórnio, nesse momento, tem coisas que são suas, tem coisas que vão, né, se mostrar numa dimensão maior, tá? Na coisa mais sua, do seu dia a dia, por que que a gente conversou tanto? Eu fico vendo aqui, eu sinto que é uma conversa que fala muito sobre Aquário, mas a gente está falando com Capricórnio. E aí, talvez, porque essas sejam polaridades. Tem algumas coisas para Capricórnio que possam te desafiar mais, entendeu? A partir de um momento que algo toma forma, a chave perfeita, como é o nome da carta, a chave se ganha acesso, se revela uma verdade, que aí vai ter que ter uma desconstrução, entendeu? Você já vai ter toda essa ajuda, todo esse suporte, esse apoio, e é na função de você tomar o seu poder de volta. Mas se você se vê, se colocando na posição de controlar pode ficar difícil. E o controle é uma das características de sombra, de desequilíbrio de Capricórnio. Então, eu sinto que a gente está conversando bastante com Capricórnio sobre isso, que até, eu falo que a nossa relação com o universo só pode ser amorosa, porque é como se fosse assim. Eu sei que Capricórnio pode ter uma tendência a ter mais dificuldade com essas mudanças que acontecem. É em favor de Capricórnio. Capricórnio se beneficia para caramba, com certeza. Vai ficar melhor, mais saudável, mais próspero, mais sustentável, sim. Também não é de hoje, Capricórnio também já está preparado para isso, só que eu posso acabar vendo o mundo diferente daquilo que eu esperava, me sentindo diferente, vendo diferente, e aí às vezes é bom, mas às vezes eu posso me sentir não pertencente. Tudo aquilo que cabia tanto, que eram qualidades minhas, da minha capacidade, então, que a cartomante está chamando de controle, mas eu chamava de organização. Aquilo foi muito celebrado pelo mundo, me ajudou, me conquistei, não sei o quê, nananã. E aí eu vou vendo as coisas mudando e isso mais atrapalhando do que qualquer outra coisa. Então, talvez por isso a gente esteja conversando com Capricórnio assim, para você saber que, na verdade, você já se encaixa. Você já tem o que você precisa ter e já é o que precisa ser para também. é, Se espalhar por essa nova energia que gradualmente vai tomando forma. Mas aí o que tá é isso. Para muitas pessoas, olha, o 5 de espadas, o 10 de espadas, aceitação radical, 5 de espadas, ficamos um tempão falando sobre ele, e o novo, com o louco aqui. Então, tem algumas situações que para você pode até ser assim, um exercício de humildade, entendeu? Eu posso até sentir que eu sei, que eu tenho a resposta e tudo mais, mas toda vez que você perceber, não é para você ficar caindo na armadilha de provar que você sabe, que você tem qualidade, que você consegue, principalmente isso, porque não te favorece também.
Às vezes, quando as coisas vão indo numa direção que parece que eu estou sendo empurrado para fora, ou que as minhas qualidades elas não estão mais sendo valorizadas e outras coisas estão sendo valorizadas ao invés disso, todo mundo tem vaidade, todo mundo tem ego, porque todo mundo tem medo, entendeu? Agora, a potência que isso toma, como isso controla as nossas atitudes é outra questão. Mas para muitas pessoas em Capricórnio, eu sinto que a gente está conversando assim, porque é uma mensagem que fala: olha, você sabe, você está preparado. Você pagou o preço do aprendizado e etc. Só que daqui para frente as coisas mudam de tom. E aí você não estando vaidoso, você então deixando as coisas se desenrolarem na direção que elas podem e devem desenrolar, fica melhor para você também. Fica melhor para você também. Ah, e às vezes tem, como é que se fala? A gente está em circunstâncias, com pessoas que vai ficar parecendo assim que você tá defasado, entendeu? É que você tá defasado, que você não sabe. E aí, se você ficar comprando muito essa história ou se deixando contaminar demais por isso aí, lógico, o ser humano pode se ver acabando agindo para provar que você tá certo. Para provar que você tem valor, para provar que você consegue, para provar que você é relevante, para provar que você importa. Não precisa. Não precisa. Você é relevante, você importa, mas você mais se beneficia. Isso aqui também seria você sendo manipulado, entendeu? Através da sua vaidade a fazer, falar, agir. E olha o começo da conversa ali. E aí, daqui a pouco eu nem percebo, mas eu tô me atrapalhando por conta de coisa que nem vale a pena. Né? Tô atrapalhando o meu caminho em termos assim de frequência, de alinhamento e tudo mais, por questões que são vitórias vazias, né? Então, a gente lembra a palavrinha-chave lá, o afastamento. Esse pode ser um período para Capricórnio que vai se sentindo esse movimento de afastamento de algumas ideias, pessoas, lugares, entendeu? Isso não é perda. Calma, confia, se mantém consciente do que mais importante para você. Isso, inclusive, isso, inclusive, é sinal de encaixe, de alinhamento com o novo, que já vai tomar forma, de qualquer forma. Imperatriz, território fértil, território fértil. Ah, as de ouros, duas vezes na mesa, é oportunidade, é presente, é sinal de um novo tomando forma, então de materialização de coisas que têm valor para você. Continua agindo em retidão, andando em retidão e sendo bastante prático, pragmático, principalmente quando você se vê em situações que despertam aí esses cinco de espadas que a gente estava falando. Mantenha a cabeça aberta, saiba que aonde. Aí você se mantém aberto a possibilidades, flexível. Não sai do seu andar em retidão, mas se mantém aberto para o novo e como ele vai se mostrar para você. Interessante isso. Se afasta de dinâmicas cinco de espadas, mas se mantém aberto para a vida. Porque é como se fosse assim, quando você se afasta de ficar alimentando e andando em círculos e sustentando aquilo ali, você abre espaço para o novo, mesmo que fique confuso, incerto. Mas aí você passa por isso, passa por precisar se abrir, passa pela confusão, a névoa, indecisão, incerteza, e aí vem uma revelação. A revelação de alguma coisa que você não sabia antes, informação que você não tinha antes. Aí você se move, aí você se mexe. Hum, mais uma carta. Caramba.
Então, primeiro você precisa superar, através de superar qualquer iniciativa do seu próprio, da sua própria vaidade, né? De se enredar ali nessas dinâmicas de competitividade, não sei o que, cinco de espadas, como a gente viu. Então, aí já é um passo. O outro passo, minha cabeça, meu peito, meus ouvidos estão abertos na minha relação amorosa com o universo, mesmo que eu me sinta confuso. Aí a mensagem diz que o que se revela para você. E aí o revelar aparece novamente, né? Tá literalmente tirando o véu, assim. Aí o que se revela é transformador sobre você. A história muda, entendeu? A narrativa muda, a história muda de figura. Então, essa coisa de mudar o enredo, o plot twist, tem isso, tem um plot twist, entendeu? Mudando o enredo, mudando a história. E aí, mais sobre isso aqui tem na leitura de Virgem. Já não lembro mais o que eu falei com Virgem, tá? Senão eu te dava spoilers. Muito bem. Capricórnio, nossa, espero que essa leitura tenha te servido bem. Para marcar uma leitura particular comigo, pollination.com.br, link aí na descrição do vídeo. Beijo grande, boa sorte. Até a próxima.